olha só, que acontece? É possível fazer uso capião ou inventário? A pergunta é melhor fazer inventário ou uso capião? Se você pegar um profissional jurídico que acabou de sair da graduação, com todo o respeito do mundo, ou um profissional que não seja da área, ele vai falar, a única forma que eu tenho de regularizar um imóvel diante de um falecimento, diante do decujus, é o inventário. Não tem outra forma, ele vai pensar assim. Porque é um conhecimento reduzido, é um conhecimento básico que nós aprendemos na graduação. Só que a prática, a teoria é totalmente diferente. Porque não é estudos de graduação, opiniões de doutrinadores, é a realidade. Nós precisamos entregar resultado onde você consiga obter todos os seus direitos da forma que você gaste menos. Tem que pensar nisso. Porque muitas vezes você deixa de fazer um inventário por falta de condições financeiras, né? E de fato, o inventário é muito oneroso. Porque nós temos aí, quando é judicial, as custas judiciais. Quando é no cartório, os emolumentos. Isso é de menos, porque o serviço das custas e dos momentos não é tão caro perto do tributo, do ITCMD. Então o ITCMD judia muito. E fora que você vai ter que pegar, além de pagar o profissional, a escritura pública, seja judicial, seja via cartório, recolher o tributo, você vai ter que pagar o registro. Então o inventário é muito oneroso. Isso nós estamos falando de uma situação que só tem um falecido. E aquelas situações que já faleceu a mãe, o imóvel ainda está no nome dos avós, vai deixando o inventário completamente oneroso, porque não é um inventário, é um ciclo, é uma cadeia de inventários, né? Eu falo que chegam a 6, 7 inventários. Hoje eu atendi um cliente no escritório e eu fiz um estudo da documentação imobiliária dos imóveis da família. Eles tinham que fazer 6 inventários para regularizar o imóvel via inventário. 6. O custo só de tributo passava de 400 mil. Todo mundo da família, todo mundo é empregado, batalhador, eles trabalham com feira, são feirantes, mas falou, é impossível, não tem como. Mesmo porque não dá para a gente vender um imóvel através de um alvará judicial, sendo que nós moramos nesses imóveis. Cada herdeiro morava num imóvel. Então, a advocacia passou a ser uma advocacia de resultado. O que é uma advocacia de resultado? O cliente precisa gastar menos, o menor valor possível, tem que ser menos oneroso para ele, tem que resolver, te dar maior segurança. E é isso que eu ensino meus alunos, os advogados, com muito carinho, muito respeito. No seu caso específico, nós estamos falando de uma situação que pode ser feito inventário. Mas também, por outro lado, você tem a posse. Há muitos anos. Nós temos também um conceito no Brasil, vício da graduação. As graduações do curso de Direito, e acontece com outros cursos, são fracas, muito fracas. O cronograma é ruim. O aluno ele se forma em bacharel de Direito, mas ele não tem condições de passar na OAB. E quando ele passa na OAB, ele também não tem condições de advogar, porque ele é um mero portador de OAB. Se ele não correr atrás de prática jurídica, ele é um mero portador de OAB. Ele vai orientar errado, ele vai falar bobagem. Por isso eu oriento esse aluno que acabou de passar na OAB, correr atrás e se especializar, atuar numa área só. Eu explico em sala de aula, principalmente na pós, que a posse, até eu menciono isso no meu livro, esse aqui, ó, da JH Mizuno, que é um dos livros mais vendidos no Brasil de Direito Imobiliário. Eu menciono aqui que a posse, eu não sei de onde o brasileiro tirou, que a posse eu preciso morar lá. Não. O que é a posse para efeitos de uso capião? O que é a posse para efeitos de possessórias? O que é a posse para efeito de tudo? Tomar conta. Se você mora, você tem a posse direta. Se você tem comércio, a posse direta. Ótimo. Se você aluga ou empresta, você também tem a posse. Porque alguém está te respeitando, porque você emprestou o imóvel, ou alguém está pagando aluguel para você. Isso demonstra até o animus domini. E quando você não aluga, não empresta, você toma conta. Você manda podar uma árvore, você manda cortar o mato, você tem um cachorro lá dentro, você guarda o carro lá dentro, ferramentas. É ter a posse também. Põe um cadeado, né? Paga água, paga luz, paga o tributo, por mais que esteja ou não no seu nome. Então, qual a melhor opção? Fazer o inventário ou fazer um uso capião? Tudo vai depender do caso concreto. O que eu peço para o meu aluno,
que ele não fique assim, igual o curso de direito ensina, parece um robô, ele só enxerga uma coisa. Quem atua de verdade nessa área tem que enxergar um imóvel de 3 formas. Nós temos o direito registral, é o mais seguro, é o que todo mundo quer, cartório de imóveis, a certidão de propriedade. Nós temos o segundo direito, que é o direito possessório. O direito possessório, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele classifica muito bem que é um direito autônomo. Eu posso vender, eu posso comprar através da seção de direitos possessórios, eu posso doar, eu devo declarar até no imposto de renda. Olha como é um direito sui generis, autônomo. E o terceiro e último direito que nós temos sobre um bem, e diante desses bens, classificando o bem imóvel, é o direito hereditário, que eu também posso comprar, posso vender, inclusive de herdeiros, né, a terceiros, através da seção de direitos possessórios e afins. No seu caso, você não tem interesse de vender os seus direitos hereditários, você tem interesse em regularizar. Por isso, a melhor opção para você, eu enxergo com a posse que você tem, que é uma posse muito boa, é fazer o uso capião. E quando nós falamos de uso capião, é trabalhar com a posse. E a posse dá para sanar vícios registrais, e a posse dá para regularizar o imóvel com base na posse. Quando nós falamos de uso capião, até para te explicar, para você entender bem, e realmente você não errar, ninguém enganar você, nós temos 3 procedimentos de uso capião. O primeiro é o judicial, o segundo é o extrajudicial, e o terceiro é o administrativo. O advogado que é da área, eu puxo a orelha do meu aluno mesmo, ele tem que olhar os documentos e falar, opa, esse caso, a melhor opção é aqui, judicial. Esse caso, a melhor opção é extrajudicial. Infelizmente, nós temos muitos, até youtubers, né, que falam que, vamos fazer uso capião, manda pro cartório. Infelizmente, esse operador do direito, ele nem lê a documentação, nem conversa, ele já manda pro cartório. Porque ele não sabe fazer. Então é uma forma de ele empurrar pro cartório, receber os honorários. O cartório às vezes não vai fazer, vai entregar os documentos depois de 3 meses, 6 meses, se pegar um cartório enrolado, tem muitos que não são corretos, ou ainda vai fazer escritura pública de uso capião, mas na hora de registrar não vai conseguir registrar. Então, essa história precisa ser muito bem analisada, com cuidado, com amor, com respeito, né? O que eu te adianto aqui? Além dos procedimentos que são 3, nós temos 36 espécies de uso capião, que é obrigação do advogado imobiliário saber. O advogado civil tem que saber essas 36 espécies. Se ele só sabe 5 lá da graduação, ele está fraco, precisa estudar mais, precisa fazer pós, precisa especializar. É uma verdade. Dessas 36 espécies, quais são as melhores quando envolve direito de herança, herdeiros? Certamente, conforme julgados no Brasil, e pela posse que você tem, que é de 10 anos, nós vamos falar no uso capião extraordinário, ou extraordinária. A língua portuguesa permite ou uso capião ou a uso capião. Por quê? Porque esse uso capião, ele é o uso capião de maior lapso temporal. No antigo Código Civil, o uso capião é de 20 anos. 20 anos. No novo Código Civil, passou para 15. Se você mora na propriedade, se você tem a posse direta, existe a moradia habitual. Então, reduz de 15 para 10. Ele deixa de ser uso capião extraordinário comum e passa a ser uso capião social. A chance de você ganhar é muito grande. A chance de ter êxito é muito grande. Nós vamos provar, dentro dessa ação, de que forma para ganhar essa ação. 3 requisitos. A posse pode ser através de contas de consumo, água, luz, tributos, recibos, comprovantes de pagamento, contratos de prestação de serviço, pedreiro, empreiteira, né, se tiver, boletim de ocorrência, uma multa ambiental, talvez tenha tomado, declarações de vizinhos. Então existem vários meios de provar a posse, esses 10, esses 15 anos. Temos que provar a posse emancipacífica. Como que é provada essa posse emancipacífica? Através das certidões e distribuições cíveis. Isso é puxado, solicitado, requerido no site do TJ. Então é levantado o nome, através das certidões, de distribuições cíveis ou do distribuidor civil, do autor da ação, ou dos autores, e do último proprietário, para ver se ninguém processou ninguém, para ver se não tem essa conexão de um processar o outro, através de reivindicatória, ação de reintegração de posse. Feito isso, nós vamos para o terceiro requisito. O terceiro requisito é o animus domini. O que é o animus domini? Você tem que se sentir dono. Você tem que se sentir dona, proprietária, por mais que você não seja, porque você tem a posse. Quando você se sente dono ou dona, e todo mundo enxerga você como proprietária, porque você está no imóvel há muito tempo, seja rural, seja urbano, seja comercial, seja residencial, você tem um animus domini.
Então são requisitos que a gente precisa provar para ganhar a ação de usucapião. Alguns detalhes importantes. Ajuda muito a posse exclusiva, ajuda muito a cumprir o princípio da função social da propriedade, que é tomar conta do imóvel, morar no imóvel. Hoje nós temos uma jurisprudência muito interessante, por mais que você tenha 5, 10 anos, quando você ingressa com a ação de usucapião, aquele prazo vai ser contado também, para efeitos de usucapião, aquele prazo da ação. Aquele prazo da ação vai ser contado. Eu costumo dizer também que hoje nós usamos muito bem a súmula 237 do Supremo. O que diz essa súmula? Em caso de uma necessidade, poderá ser usucapião arguido em matéria de defesa, poderá ser usado em matéria de defesa. Então vamos dizer que apareça um outro herdeiro. Isso aqui é meu, eu quero que seja vendido, apareça alguém, eu que sou dono. Não vai acontecer, mas vamos usar um exemplo que apareça, que aconteça algo estranho. E acontece. Acontece. Por quê? Porque os irmãos, muitas vezes, eles sabem da história, da batalha de vida, né? Da luta para construir. Então, é mais difícil. Acontece. Eu estou com um caso no escritório de uma usucapião de uma herdeira. Ela cuidou da mãe, Alzheimer, mais de 20 anos, demência, sofreu muito e ela decidiu fazer usucapião, porque ela mora ali mais de 40 anos. Aí o irmão ficou sabendo e já se habilitou o processo, falando que não quer, que não aceita, porque ele quer vender o imóvel. Não tem jeito, né? É a cabeça das pessoas. O brasileiro é muito capitalista, né? Materialista, né? Ah lá. Por isso, é importante, sim, a gente sempre se proteger. Tem uma frase no direito: o direito não socorre quem dorme. Não dá pra... Existe um ditado também, né? Então, em relação ao seu pai. Mas a pessoa a partir dos 60 anos, para fazer qualquer coisa, ela precisa da doença dos filhos. Não tem um boato bobo assim? É um boato absurdo. Eu não sei de onde saiu isso. Por quê? A pessoa, enquanto ela estiver bem, ela não foi interditada. Então ela responde para os atos civis. Então ela pode vender sim, ela pode emprestar, ela pode doar, mas aí ela precisa respeitar os herdeiros necessários, não pode doar tudo. Então, é um boato bobo. Se a gente for ver o Silvio Santos, agora acredito que não, mas ele tocou o SBT até pouco tempo, né? Ele que mandava. E quantos anos tem o Silvio Santos? Isso acontece com vários empresários, né? Então é um boato bobo. Eu posso tocar, vender os meus imóveis, o meu único imóvel, a hora que eu quiser. O imóvel, a propriedade ou a posse, se ele estiver irregular. Porque, na verdade, não existe nenhum impedimento legal. Né? Não tem esse negócio de 70 anos, 80 anos, acima de 60, acima de 65. Isso não existe, isso é boato bobo. O que acontece no Brasil, a partir de uma certa idade, no Código Civil, se eu vou casar, existe uma proteção a essa pessoa que tem uma certa idade. Então, o regime de casamento, ele acaba sendo obrigatório, separação total de bens. Então, essa é a única situação que existe uma proteção, mas é um outro caso, em relação ao casamento, né? Não em relação à venda do bem. Por isso, no seu caso, que envolve direito de herança, que envolve propriedade, que vocês não têm, envolve a posse, o imóvel irregular, eu te orientaria com muito carinho, muito respeito, que a melhor opção, sim, é o usucapião. Porque o usucapião, no seu caso, você vai usar ele como uma ação judicial para regularizar o imóvel para você conseguir transformar a posse em propriedade. É muito importante para você realizar e ter segurança jurídica. E é possível também, diante da distribuição da ação do usucapião, você se proteger. Eu costumo dizer que você hoje não tem documento nenhum sobre o imóvel. Você não tem um título de boa-fé, um contrato de gaveta, uma escritura pública, um formal de partilha, uma carta de adjudicação, uma carta de matação. Hoje você não tem documento. Hoje, se alguém bater na sua porta, eu quero documento do imóvel. Não que você é obrigado a fazer isso, mas você não tem. Então, a distribuição da ação do usucapião vai te dar o quê? Segurança de você ter um documento, que é o protocolo do usucapião. Existe uma ação em andamento para regularizar o imóvel. Não deixa de ser um documento, né? Um documento importante, inclusive. O processo vai estar em andamento, você consegue usar a súmula 237. Caso algo aconteça, você tem uma matéria de defesa para trabalhar. Se ela vai ser
deferida ou não é outra história, mas você tem matéria para trabalhar, até no embargo de terceiro, um exemplo, em alguns casos, e você também consegue ao final regularizar a propriedade passando para o seu nome. E no seu caso específico, como nós estamos falando de um terreno onde tem 2 casas, é possível fazer uso capião de forma individual. Então você pode fazer um uso capião no seu nome e a sua irmã pode fazer um uso capião no nome dela. Cada um vai apresentar os seus documentos, cada um vai apresentar a planta, o mineral descritivo, e é totalmente possível ter êxito, ter sucesso nessa ação. E aí vem do judiciário. Alguns juízes entendem que é uma forma originária, que é, e eu defendo isso nos meus livros. Você não tem que pagar nem tributação. Alguns juízes entendem que tem que recolher tributo, aí você pode recolher. O Brasil é muito grande e nós temos entendimentos diferentes, vai depender da região, do local, do estado, mas que cabe, já está pacificado, diante da posse de mais 10 anos, e também é fato que você pode optar em fazer uso capião no lugar do inventário, quando você, herdeiro, tem a posse. O herdeiro tem a posse, quanto tempo? 5, 10, 15 anos? Legal, você pode fazer uso capião, porque nós temos 3 direitos autônomos. Direito hereditário, direito de posse é direito de posse. E é isso que eu peço tanto para o aluno de direito da pós, não confundir. Porque se ele confundir isso, ele se atrapalha. Ele deixa a regularização do imóvel muito mais onerosa para o cliente. Precisa tomar esse cuidado. É claro que a gente podemos pegar um juiz que conheça a matéria. Então vai ser mais fácil. É claro que nós podemos pegar um juiz que talvez, um juiz, uma juíza, veio de outra vara. Da vara, talvez, de família, de falência, do juizado especial civil. Então esse juiz, se dá azar de cair na mão desse juiz, essa juíza, ele vai ter dificuldade de conhecer o instituto posse e propriedade. Então pode ser que ele faça essa confusão. Mas aí você faz o quê? Pedido de reconsideração, faz recursos, se acontece, né? A chance é mínima. A maioria dos magistrados conhece muito bem os direitos possessórios, os direitos reais, né? A diferença de posse é algo que é evidente. Quem é do meio jurídico tem que saber. Mas vamos dizer que pega um operador de direito, um magistrado ruim. Recorre e ganha em segundo grau. É um direito seu. Nós tivemos uso capião aqui, até vou fazer um elogio. Juiz de Osasco. Parabéns ao juiz de Osasco. O uso capião judicial durou 1 ano. 1 ano e pouquinho. Linda sentença, bem fundamentada. Já está registrado no nome do autor da ação. Do autor não, dos autores. Eu falo mesmo, é um direito nosso. Nós temos um juiz no Fórum de São Bernardo do Campo, que eu nunca vi. Mais de 15 anos de atuação, mais de 10 anos de docência, eu nunca vi uma decisão dessa. Ele extinguiu o processo de uso capião, porque ele escreveu desse jeito. Olha, vai lá no cartório, tenta resolver lá. Um absurdo. O juiz tem que fundamentar, ele não é árbitro, né? Então, a gente pode conhecer um juiz ou outro, mas na maioria das vezes a gente acerta e pega aí sim, cai, né? Na mão de um juiz, de um magistrado, ele ou ela muito decente, muito do bem, né? Que conhece a matéria. Mas isso é importante explicar também. Mas a sua chance de êxito é muito grande, viu? Nessa ação de uso capião, mesmo envolvendo direito de família. Eu falei que eu ia te ajudar hoje para você ficar fera no assunto, né? Então você... Olha lá. Eu vou te ajudar, vou quebrar todas essas lendas absurdas, né? Você vai ficar craque no assunto, ninguém te engana, hein? E você consegue usar, né, as informações corretas. Existe um boato muito bobo também. Ah, só pode fazer uso capião quando o imóvel é até 250 metros quadrados. Ah, só pode fazer uso capião se for rural até 50 hectares. De onde tiraram isso? Depende da espécie de uso capião. Se você for usar o uso capião especial, o constitucional, realmente tem limite de metragem. Mas de 36 espécies, as outras espécies não têm limite de metragem. Então, um boato bobo. E o outro boato bobo, só pode fazer uso capião quem não tem imóvel no nome. Não é bem assim. Algumas espécies, aí eu volto na espécie constitucional ou especial, realmente proíbe. Você não pode ter outro imóvel no nome, nem um pedacinho, nem uma fração ideal, quarta parte, a nível nacional. Mas não é todas as espécies que exigem isso. Não é todas as espécies que obrigam isso ou criam isso como um pressuposto ou um requisito. No seu caso, como você está trabalhando com o uso capião de um lapso temporal realmente considerável, que é o extraordinário, o ordinário, você não entra nessa regra. Você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 imóveis. Eu tenho várias construtoras, investidores, que tem no nome, tem um investidor que é meu cliente, ele tem 47 ações de uso capião no seu nome. Ele já ganhou umas 12. Nós ganhamos para ele umas 12 ações.
Por quê? Porque os institutos que ele usa são institutos que permitem sim ter outros imóveis no nome e permite até a soma da posse. Ele tem o hábito de comprar a posse e somar a posse. E o Brasil tem que andar para frente. Por isso hoje nós temos o uso capião extrajudicial, provimento 65. Porque o imóvel regular é bom para todo mundo. Para tributos, para o Estado, União, município, bom para o cartório. Então nós temos que incentivar a regularização do imóvel. Porque é um país que nós somos materialistas. Então tem gente que tem 100 imóveis. E se tem 100 imóveis alugados, ainda está gerando função social. E aqueles que têm imóvel fechado, abandonado? Não pode, né? Então, o Brasil, já de 20 anos para cá, a partir da Constituição de 88, a partir do Código Civil, começou a enxergar isso, que vamos regularizar imóveis. Você tem a posse? Prova para mim que você tem a posse. Prova os requisitos. Eu vou te dar a posse, você provou, eu vou te dar o domínio. É uma ação que depende de você falar a verdade. Provou o que você está falando, você vai ganhar. É uma ação declaratória. É uma forma originária de adquirir propriedade, viu? Eu brinco muito em aula, o pessoal dá risada, né? Mas é verdade. O uso capião, eu menciono em um dos meus livros, que o uso capião extraordinário ou extraordinária, que é a mesma coisa, ele é o uso capião do Tim Maia. Por quê? O Tim Maia tinha uma música, né? Pode tudo, dá-lhe o que vier, dá-lhe o que puder. Porque esse uso capião, por mais que o judiciário entenda que exista má fé sua, né? Poxa, ela tá fazendo uma ação de capião, não quer fazer inventário. Ele não pode fazer nada. Porque ele vai ter que analisar o quê? Uma ação declaratória. Ele vai ter que se atentar se a posse é mansa e pacífica, se tem ônibus domini, se existe posse de fato, né? Podendo usar até a ação como complementar a posse. E não pode fazer nada. A questão se o juiz entende que é uma forma originária, que tem que ser, nem tributo você vai pagar. Há alguns juízes que eu já vi, eu atuo no Brasil todo, eu já vi alguns juízes falar, olha, pelo princípio da tributação, você precisa recolher o tributo. Mas até aí não vai mudar nada, né? Tem discussões à parte, se isso é legal ou não, eu entendo que é completamente errado, absurdo, mas independente dessa discussão, a chance de ganhar a ação de usucapião, no seu caso, que envolve herança, é muito grande. E é muito grande por quê? Porque você tem a posse de fato há mais de 10 anos. Você tem como comprovar isso, né? Outro boato, só ganha ação de usucapião quem paga IPTU. Eu já ganhei mais de 200 ações de usucapião onde o cliente não pagou um IPTU, não pagou um ITR. Porque não é o IPTU ou ITR que vai fazer você provar a posse. Ajuda? Ajuda. Mas se não tiver, não vai atrapalhar. Porque pode ser que ele não pague IPTU, mas ele prove a posse das formas orais, numa audiência de instrução de julgamento, através de testemunhas, depoimento pessoal das partes. Na ação de usucapião não é comum ter audiência, não é comum, é muito difícil, mas pode ter. Se a gente percebe que o nosso processo ele não tem muitas provas sobre a posse, nós podemos pedir uma audiência de conciliação, ou melhor, instrução de julgamento, porque a conciliação é para acordo, né? Para quê? Para apresentar e reforçar a prova da posse, a prova do ônibus domini. A mansa e pacífica não, porque nós provamos através da certidão de propriedade. Poderia, mas aí tem que pensar assim, as duas podem fazer uso capião, mas são ações diferentes, porque você vai ser a autora de uma ação e a sua irmã vai ser a autora de outra ação. E hoje, olha que legal, hoje dá para usar a tese do direito de laje. Você já ouviu falar? Direito de laje? De laje? Na verdade, o que dá para fazer? Alguns advogados falam, olha, eu vou fazer uso capião de direito de laje. Está errado, não existe essa opção. Quem fala isso está desatualizado, está fazendo confusão. O direito de laje é uma forma de regularizar o imóvel à parte. Não é uso capião, mas dá para usar a tese do direito de laje dentro da ação de uso capião. Isso é possível. Então, por isso, a sua irmã mora em cima e você mora embaixo, dá para fazer uso capião de forma individual, cada um com a sua ação. É possível sim. E é importante lembrar que esse uso capião vai te proteger, vai proteger sempre o cliente durante o seu andamento, o seu curso processual, e o final dessa ação realmente é a conquista, quando procedente, e provavelmente vai ser, é a conquista da propriedade, né? Porque a posse você já tem.
que nós temos que pensar? Tem o uso campeão extrajudicial. O extrajudicial, quando possível, não é o seu caso. O extrajudicial eu vou gastar os emolumentos, eu vou gastar com atas notariais, eu vou gastar para registrar. Isso também existe procedimento de justiça gratuita, mas dando um geral. No uso campeão judicial, o que nós gastamos, o autor gasta, os autores? Vamos pensar aqui, nós vamos gastar, se não pedir justiça gratuita, pode ser pedida a justiça gratuita, tem que fundamentar com extratos, com declaração de imposto de renda, né? Tem que fundamentar. O nome no SPC e Serasa. Pode ser que a gente não goste de ter o nome no SPC, Serasa, cartório de protesto, saldo devedor. Mas para ganhar a justiça gratuita ajuda. Quando você junta isso no processo, ajuda sim. É uma prova que você precisa de ajuda. Não deve pagar o Poder Judiciário as custas, né? Se pedir e conseguir, não paga nada. Se realmente não pedir e for recolher, qual que é o gasto? Então nós vamos ter o gasto, primeiro gasto, taxa judiciária. Em São Paulo, 1% do valor da ação. Qual que é o valor da ação de uso capião? Ficou redundante, mas ficou didático. É o valor venal do imóvel. O valor venal, muitas vezes, ele não representa a realidade. É um valor muito superior ou muito inferior. Quando o valor venal é muito superior, para diminuir o valor da causa, pode usar um laudo técnico de avaliação. Pega um corretor de imóveis, a gente indica, ele faz a avaliação, porque realmente o valor venal está muito acima. Quando o valor venal corresponde à realidade ou está um valor interessante, até abaixo do valor de mercado, vai no valor venal. 1%. Outros estados podem chegar até 4%. Eu tenho uso campeão no Brasil todo. Muitos estados, na maioria dos estados, a custa judicial, a despesa processual é 4%. É que aqui em São Paulo continua 1%. Outra despesa que você vai ter, a segunda, são as citações. Quem vai ser citado no uso campeão? Os confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos. Eles que vão ser citados. Alguns estados pedem até a citação do vizinho da frente, a chamada citação frontal. Em São Paulo não é muito comum isso. Outros estados nós já temos alguns juízes que seguem essa linha, porque entende que o vizinho da frente é o fofoqueiro, né? Então ele fica de olho. Ele que vai falar se tem posse ou não, quanto tempo. Interessante, né? Não pode esquecer de pedir a manifestação da União, do Estado, do município e do MP, que é o Ministério Público. Normalmente eles se manifestam dizendo, não tenho nada contra. Pode alguém se habilitar ao processo, um herdeiro? Isso pode acontecer ou não? Se não acontecer, melhor. Se acontecer, também não vai atrapalhar em nada, porque se esse herdeiro não se habilitar e conseguir, né, de fato, apresentar uma defesa real de mentiras, né, de posse, alguma coisa assim, de fato, não vai atrapalhar em nada. Não tem audiência normalmente, pode ser que tenha, se o juiz entender necessário, se a gente pedir para fortalecer as provas. Então o uso campeão é uma ação muito interessante. Eu falo para os meus alunos, uma ação muito diferente das outras, não é uma ação igual a um divórcio, não é uma ação igual a uma reclamação trabalhista, porque é uma ação declaratória. E na faculdade, o advogado não aprende a fazer ação declaratória. Então é uma ação que não tem réu. Você quer ver um grande erro por parte de muitos advogados, é colocar um réu na ação. Não tem réu. Que réu? Você não está fazendo contra ninguém, você quer a regularização dos direitos que você tem. Então muitos advogados já começam errando colocando o réu. E juízes seguem essa linha, alguns, principalmente de outros estados, juízes que não são especialistas na área, ele também emenda inicial com o réu. Não tem réu, né? E aí normalmente é o que eu explico. Teve um caso aqui de um juiz que eu entrei em contato com ele. Eu falei, excelência, desculpa, mas não tem réu. Aí ele conseguiu entender, eu mandei um livro para ele e ele me mandou uma carta de agradecimento. Ó que humildade dele, né? E eu também falei tudo com muita humildade, com muito respeito. Então é uma ação muito gostosa, muito importante de fazer, tem um regramento próprio e é uma ação que quando você não está mentindo, a chance de êxito é muito grande. Né? Por quê? Porque você realmente tem a prova da posse, mas pacífica, a curimus doni. Então você tem a possibilidade sim de regularizar esse imóvel com muita segurança. Pode. Na verdade, o advogado ele pode ter, em outro estado, até 5 ações. A partir de 5 ações, ele vai ter que ter a inscrição suplementar.
Então pode sim, a OAB permite a advocacia em território nacional. A questão é, a partir de 5 ações você precisa ter a OAB naquele local também. Então pode sim. Outra pergunta que muita gente faz é, professor Júlio, quantos anos demora uma ação de uso capião? Depende. Se pegar um juiz maravilhoso igual esse de Osasco, 1 ano e meio. 1 ano e meio, se entrar lá pesquisar fora de Osasco, uso capião, você vai achar. 1 ano e meio, 1 ano. Porque é um juiz bom, o cartório funciona. Você pega um juiz que talvez não vai nem no fórum, né, que não ama o que faz confusão de posse e domínio que faz, por falta de atualização, pode durar mais, pode durar 5 anos, 6 anos. As ações de uso capião no Brasil já foram demoradas. Antes do processo ser digital, nós tínhamos ações de uso capião de 12 anos. Eu assumi uma ação de uso capião que o advogado tinha morrido. Já estava durando 12 anos. Já tive uma de 15 anos que eu assumi de uma advogada que faleceu. Hoje não. Hoje, graças a Deus, que eu defendo tanto uma reforma do Poder Judiciário, mas as decisões, em média, de uso capião, pelo menos a gente tem acesso a isso, de 1 ano e meio a 3 anos. Se cair num fórum mais complicado, com muitas ações de uso capião, uma demanda grande, podem chegar até 5 anos.